pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais um Sandra todos os dias pra vocês, tá? Tá aí no fim, gente, tá acabando, mas não se preocupem que este quadro, né, com informações, com tudo que vocês quiserem saber a respeito daqui dos Estados Unidos e que eu puder ajudar vocês, ele vai continuar, tá bom? Então vão deixando as sugestões de vocês aí, pra gente sempre postar temas aí de utilidade pública pra vocês, gente. E um dos temas que vocês me pediram bastante quando eu comecei a falar aqui sobre os Estados Unidos é: Sandra, como vive uma pessoa que não tem documento aí nos Estados Unidos? Eu não vou chamar de ilegal, gente, porque, se eu não me engano, ilegal mesmo só se dá as pessoas que entraram pelo México, entendeu? Eu não sei dizer pra vocês se quem entra aqui com o documento, com visto de turista e tal, e depois acaba permanecendo no país sem ir embora, se também chamam assim. Mas vou dizer as pessoas que não têm o documento pra viver aqui. Eu poderia até fazer um outro vídeo pra vocês falando sobre as formas de se legalizar aqui nos Estados Unidos. Eu só ainda não fiz, gente, porque eu não sou expert no assunto. Eu sei algumas coisas, bastante coisa. No meu caso, já falei pra vocês em outro vídeo, eu consegui através do casamento. Então, se você é brasileiro de algum outro país, você se casa com um cidadão americano, automaticamente esse cidadão é o mesmo processo, tá? Você tem que dar entrada nos seus documentos, passar por entrevista, na imigração e blá 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 blá. Mas por conta do seu cônjuge ser cidadão americano, você tem o direito ao green card, né? Então eu fiz todo o meu processo lá com o Ney. O Ney era cidadão americano, ele é brasileiro, nascido em Goiânia, muita gente pergunta, mas ele se naturalizou aqui, eu também, graças a Deus, esse ano. Contei tudo pra vocês lá no Instagram, até posso fazer um vídeo também contando pra vocês como é que foi. E através dele eu consegui primeiro meu green card, depois a minha cidadania. O que seria o green card, Sandra? Green card, ele é um documento de residência permanente. O que quer dizer? Que você tem o direito de morar aqui nos Estados Unidos, mas você não é cidadão. Significa que você está com status legal, tá? Então primeiro você consegue esse, depois de um certo tempo que você pode aplicar para a sua cidadania, tá certo? Então foi esse que eu consegui primeiro, é esse que muitas pessoas tentam para conseguir viver legal aqui nos Estados Unidos. E qual a diferença de green card para cidadania? Basicamente, a gente tem algumas diferenças que também é assunto para outro vídeo, mas basicamente, tipo, eu como residente permanente, eu não posso votar, eu não posso ficar mais de 6 meses fora do país, entendeu? Por exemplo, se eu for pro Brasil e ficar 6 meses lá, eu perco meu green card. Agora, com a cidadania, se eu for pro Brasil e eu ficar um ano lá, sem vir pra cá, eu não perco a cidadania permanente mesmo, entendeu? Então existem várias formas, eu posso comentar isso com vocês em outro vídeo, só que não como expert, tá, gente? Só sobre o meu conhecimento. Mas aí tem aquelas pessoas que vêm pra cá e não conseguem green card. Ou elas já são casadas e não tem como se casar, ou não teve uma empresa que trouxe, simplesmente estão aqui indocumentadas. Como é que vive uma pessoa indocumentada aqui? Essa dúvida que eu queria tirar de vocês, gente. A maioria delas vivem normalmente. Mito as pessoas dizerem que uma pessoa que não tem documento aqui, ela vive fugindo. Ela vive se escondendo. Eu me lembro que na época que o Trump ganhou as eleições, que falaram que ele estava perseguindo imigrantes, sempre falaram isso, né? Usavam ele como é que fala? É xenofóbico? Que fala a pessoa que não gosta de imigrante? Eu até acredito que ele não gosta e tal, mas contavam cada história, gente, de que eles ficavam batendo na tua porta pra conferir sua documentação e blá, e blá, e blá. Isso não acontece, gente. Uma pessoa que chega aqui, principalmente as que entram pela porta da frente, né, como turista, e aí acaba dando embora. Quando você entra aqui como turista, você tem 6 meses pra ficar aqui, certo? E aí quando vence esse prazo, você tem que ir embora. Se você não for embora, a partir desse momento você está ilegal aqui no país. E é isso que as pessoas fazem. Algumas ainda conseguem extensão de mais um ano, né? Mais 6 meses pra ficar um ano, mas tem uma hora que isso não dá mais pra adiar, acaba que você fica ilegal no país. Em tese, gente, em teoria, você não pode trabalhar. Assim como muita gente que tá com visto de estudante aqui também não pode trabalhar e trabalha. Mas existem muitos lugares que contratam pessoas sem documentação, principalmente em obra, faxina. Por que quem trabalha com mão de obra aqui nos Estados Unidos ganha dinheiro? É o tipo de serviço, gente, que americano não gosta de fazer. Entendeu? Então muitas pessoas contratam lanchonete, garçom, manicure e tal. Então muita gente trabalha por conta, muitas empresas contratam, com a diferença que se você não pagar o seu imposto por conta própria, você não paga imposto pro governo. Então esse é o problema do governo. Uma pessoa que tá trabalhando aqui legalmente, ela não contribui com os impostos. No entanto, gente, muitas pessoas que estão aqui legalmente, elas conseguem sim abrir uma empresa ou então tirar uma documentação. Você não consegue tirar Social Security, porque é através do Social Security que você declara o seu imposto, que é como se fosse o seu CPF no Brasil, mas você consegue tirar um IT number, né? Que é como se fosse uma inscrição estadual de uma empresa, alguma coisa assim, que através desse número você consegue declarar seu imposto ou você consegue ser registrada para
pagar os impostos pro governo, sim, mesmo sendo ilegal. Eu conheço pessoas que fazem isso, tá? E você pode inclusive abrir uma empresa, independente de você tá legal, de você tá ilegal. Se você tiver um passaporte, você consegue inclusive abrir uma empresa e fazer tudo através dessa empresa, tá certo? O imigrante legal, ele pode abrir conta bancária, normalmente desde que tenha passaporte, tá, gente? Porque tem gente que entra aqui pelo México e nem passaporte tem, ou então entra com passaporte falsificado e não tem nenhuma documentação, nem nacional, para poder usar para fazer alguma coisa, entendeu? Então, ele pode abrir conta em banco, ele pode abrir uma empresa e fazer tudo pela empresa dele. A partir do momento que você abre uma empresa, a empresa tem, eu não vou chamar de Social Security, porque Social Security é só para pessoa física, mas a empresa tem lá o númerozinho dela, que seria o equivalente a CNPJ no Brasil. Ela consegue, através da empresa, alugar uma casa, fazer alguma coisa que você, como ilegal, você não consegue fazer, tá? Pode declarar imposto, sim, mesmo você estando ilegal aqui no país, você pode declarar imposto. Como ilegal aqui, dependendo da região, gente, infelizmente aqui na Flórida, eu falei pra vocês em outros vídeos que cada estado aqui tem leis diferentes, tudo depende muito, tipo assim, os governadores, eles têm muito poder de decisão, tá? Muito poder de decisão. Então, o governador aqui da Flórida, infelizmente, ele não é muito a favor de pessoas indocumentadas. Então, ele não faz nada pra facilitar a vida dessas pessoas, entendeu? Nada. Agora, lá no norte, nas áreas que eu falei pra vocês nos últimos vídeos, entendeu? Lá eles têm ONGs que ajudam muito os imigrantes ilegais. Por exemplo, NERC, que fica em New Jersey, né? Que é pertinho ali de Nova York. É praticamente brasileiro que tem lá. Brasileiro, portugueses, hispânicos, entendeu? Lá é cidade santuária. Só tem imigrante. E a maioria deles indocumentados, entendeu? Então o prefeito de lá com certeza ele sabe disso, o governador de lá com certeza sabe disso, então eles são protegidos, sabe? Existem ONGs que fazem tudo por eles lá, eles têm tratamento médico, eles têm tratamento dentário, eles têm tudo lá. E muitos deles, inclusive, pagam até impostos, tá? Por isso que muita gente mora lá no norte, não aguenta, muito frio, gente, olha, você tem que ter estrutura pra aguentar o frio que faz lá em cima. O verão, ok, mas o inverno é só pela misericórdia divina. Mas muita gente acaba não vindo pra Flórida por causa disso, porque a Flórida não é cidade santuária, porque Orlando não é cidade santuária, NERC é. Então lá pra cima é muito mais fácil você ter uma assistência médica, odontológica, tal, e principalmente conseguir emprego que paga-se bem para pessoas que não têm documento, do que aqui na Flórida, tá? Então tem essa vantagem lá. Crianças podem estudar? Sim, gente, a educação é obrigatória aqui para qualquer criança, é direito de toda criança, tendo ela documento ou não. Então, mesmo que ela seja ilegal aqui, escola tem para todas as crianças, tá certo? Então é mito que criança não pode estudar. Criança pode estudar sim, mesmo sem ter o documento. Outra coisa, imigrante pode viajar aqui dentro dos Estados Unidos, mas aí como é que vai viajar? Muita gente não tem documento e tem medo de viajar aqui dentro dos Estados Unidos, tem medo de ser parado pela polícia, já vou chegar nessa parte aí da parte de dirigir, tá? Tem medo de ser pego pela polícia, pela imigração na hora de viajar de avião. No entanto, gente, a imigração você só faz quando você sai, quando você tá fora do país para entrar no país. Quando você vai viajar de um estado pro outro, de um lugar pro outro de avião, você só tem que apresentar uma identificação, seja ela uma drive license, seja ela seu passaporte, o que for. Quando você tá no Brasil, quando alguém pede um documento, você pode apresentar sua CNH, você pode apresentar seu RG, você pode qualquer coisa que comprove que você é o que você tem que apresentar. Então, quando você vai viajar de avião aqui dentro dos Estados Unidos, você não tem que comprovar de que você é legal, de que você é ilegal. Eles não estão lá pra ver isso. Você pode viajar com o seu passaporte normalmente, que a pessoa que vai conferir o seu documento, ela não tá nem aí se você é legal ou ilegal. Ela só quer olhar se o teu nome é o nome que tá na passagem, entendeu? E eles fazem isso, inclusive, muito rapidamente, sabe? Eu até fiz um teste quando eu viajei aqui nos Estados Unidos, ao invés de entregar meu passaporte, eu entreguei só minha drive license, eles só conferem o nome. E muitas das vezes, essa última vez que tava eu, Ney e a Belinha, eles só olharam o meu, que foi a compra, tava no meu nome, eles só olharam o meu e nem pegaram da Belinha ou do Ney. Isso aí, inclusive, é até problema, porque até pra sair aqui dos Estados Unidos, por exemplo, eu não preciso de autorização nenhuma do Ney pra levar a Belinha. Nenhuma. No passaporte da Belinha do Brasil, tem lá uma autorização que a minha filha pode viajar com qualquer dos cônjuges sem o outro estar presente, entendeu? Agora, daqui dos Estados Unidos, o passaporte americano dela não tem nada disso. Então, eles nunca me pediram um comprovante de que eu poderia viajar com a minha filha sozinha aqui. Por isso que aqui nos Estados Unidos é muito fácil sequestrar criança, gente. Eu acho isso muito esquisito, assim, sabe? Mas eles realmente não conferem mesmo. Então, imigrante legal
pode viajar de avião de um estado pro outro, sim, tá? Tem muita gente que não viaja por medo, mas poder pode. Aí sim chegamos na parte da documentação para dirigir, gente, que pra mim essa parte é um pouquinho mais complicadinha. Assim como eu falei pra vocês, lá no norte tem alguns estados e algumas ONGs que ajudam as pessoas que não têm documento a tirar a drive license, que é a licença para dirigir, tá? Alguns estados fazem isso. Aqui na Flórida você não consegue. Uma vez que você não tem documento, que você não é residente permanente, que você não é legalizado aqui nos Estados Unidos, você não consegue tirar a drive license. No entanto, as pessoas dirigem do mesmo jeito, tá? É aí que começam os riscos no caso, tá? Mas dirige com a drive license do Brasil ou do passaporte. Eu já fui parada quando eu ainda não tinha o meu documento, tá? Em tese eu não poderia dirigir, porque a sua drive license do Brasil, a sua CNH do Brasil, você pode dirigir aqui com ela no tempo que você tá legal aqui. No momento que passou os seus 6 meses, que você não tá mais legal, você não pode mais dirigir. Tanto que uma vez eu fui pra corte, vou deixar o vídeo ou aqui nos cards ou aqui na descrição pra vocês, de quando eu quase fui presa aqui nos Estados Unidos por causa disso, tá? Isso é um motivo que pode até te levar pra prisão. Então eu vou deixar aqui, vocês podem conferir. Mas tem estados que emitem a drive license pra pessoa, mesmo ela sendo ilegal, tá? Eu não sei dizer exatamente quais, mas a maioria lá no norte, onde eu falei pra vocês que tem essas cidades santuárias e muitas ONGs que ajudam os imigrantes ilegais, tá? Agora, muita gente que mora aqui na Flórida, que não é documentado, qual seria a solução? Ir tirar essa carteira de motorista nos estados que eles emitem a carteira de motorista e voltar. Entendeu? E aí dirige aqui, você pode sim dirigir aqui com carteira de motorista de outros estados, ok, isso você pode fazer. Mas o ruim é você dirigir sem carteira. Isso pode causar um problemão se você for parado, que eu vou já entrar nesse assunto aí, tá bom? Ah, Sandra, então pode quase tudo, né? O imigrante vive aqui normalmente. Sim, gente, normalmente, pode quase tudo. Eu fiz aqui mais ou menos uma listinha do que não pode, quais os benefícios que eles não têm morando aqui indocumentado. Primeiro benefício, aposentadoria. Como eles não têm registro de Social Security, que é isso que vai garantir a sua aposentadoria, então sugiro que você pague uma previdência privada para juntar seu dinheirinho para um dia você se aposentar, porque senão você vai ter que trabalhar o resto da sua vida. Você não tem direito à aposentadoria. Plano de saúde pago. Apesar de que nem eu tenho plano de saúde pago, tá, gente? Porque é muito caro o plano de saúde aqui. Então, quando você realmente não tem condições, eu acho que nesse caso eles até se beneficiam, porque eles têm mais direito, né, ajuda do governo em relação à saúde do que quem tem documento. O que é muito difícil para uma pessoa que não tem documento, gente? Aluguel. Até pra quem tá aqui legalizado é difícil ter um aluguel. É difícil conseguir alugar uma casa, alugar um lugar. Porque a primeira coisa que eles pedem, seus documentos pra você poder alugar e seu histórico. Eu contei pra vocês que a Sally teve a dificuldade dela pra alugar casa, né? Porque eles pedem o histórico dos seus scores e tal. Isso é muito difícil. Imagina pra uma pessoa que nem documento tem. Então a maioria das pessoas que vivem aqui legalmente, como é que eles conseguem alugar casa? Ou eles vão morar de roommate, igual eu falei pra vocês no outro vídeo, de morar na casa de alguém, alugar quarto. Ou então tem várias comunidades na internet de brasileiros, né? Brasileiros da Flórida, brasileiros de não sei da onde, da sua região. E lá tem brasileiros aqui documentados, tal, que alugam casas pra quem não tem documento. Então, quando você faz assim aquele contrato de gaveta, que você conhece uma pessoa e a pessoa faz esse contrato com você, é o único jeito de quem não está legalizado a conseguir alugar uma casa aqui, tá bom? Então, a maioria é de pessoas que estão repassando aluguel, que conhece um, que conhece outro, e é assim. Agora, se você for lá aplicar, eu quero morar aqui, então vou tentar alugar essa casa, isso você não vai conseguir fazer. Eu falei sobre dirigir, certo? Então tem essa forma aí que eu falei pra vocês. Agora vamos supor que a pessoa não fez nada disso, que ela tá aqui dirigindo sem a carteira dela, só com a carteira do Brasil bonito. Esse é o maior risco, esse é um dos maiores riscos para quem vive aqui legalmente. É justamente dirigir, gente. Porque a polícia não vai te parar na rua do nada e falar, me mostra seu documento. Ela só vai te parar se você estiver dirigindo, se você estiver fazendo alguma coisa errada. Ah, mas eu dirijo direitinho, se seu farol queimar e ninguém vê? Às vezes ele te para por causa do farol e aí onde começa a ser o problema. Eu, quando eu tive problema, que eu quase fui presa, foi justamente por isso, porque eu estava sem a minha CNH. Eu já estava até documentada, gente. Tipo assim, eu já estava até documentada, só que eu tinha tanto medo de tirar a carteira de motorista aqui, de fazer a prova escrita, não era nem a prova de volante, era a prova escrita. Eu tinha medo de fazer, que eu fiquei enrolando, que eu só fui tirar a minha drive license depois que aconteceu isso. Então eu quase fui presa porque eu não estava com a minha carteira de motorista. Isso vai depender muito do policial que te parar.
Polícia é uma coisa, gente, imigração é outra. Não quer dizer... Esses dias eu vi uma notícia de 2 meninas lá no norte que foram presas e que elas iriam ser deportadas porque a menina foi, sei lá, tirou uma selfie com uma cerveja dentro do carro, alguma coisa assim. Gente, eu não sei nem se ela tava tomando ou se ela tava só segurando a cerveja, mas não pode. Não pode. Bebida alcoólica aqui só lacrada no porta-mala, que é como transporte. Não pode na mão, na verdade você nem pode ficar bebendo assim em público, dependendo do lugar. A polícia pegou ela e falaram que ela ia ser deportada. Gente, em tese você não pode ser deportada assim, a polícia te pegou, mostra o documento, ah, não tem, então você vai preso. Não é assim que funciona. Tá? A polícia pode sim te denunciar, mas dificilmente se faz isso. Por quê? Porque não é o trabalho deles. Eles podem te denunciar? Sim, podem, mas não é o trabalho deles, tá? Existe um site que depois eu vou ver se eu acho pra vocês, mas ele explica bastante coisa aqui, ó. Vamos supor que você é pego quando você tá dirigindo por ordem de deportação. Se alguém te para, o que um advogado de imigração fala pra você? Pra você não falar nada. Só o seu nome completo pra ele. Você não é obrigado a responder pra um policial normal o seu status imigratório e nem dar o seu endereço da sua casa. Você não é obrigada. Entendeu? Então tem muita gente que não sabe disso. E você também não é obrigada a falar o seu lugar de nascimento. Você tem direito a pedir um advogado. Meu nome é Sandra Regina Pinato e eu quero meu advogado. Ele pode até levar a pessoa presa, mas ele não pode deportar a pessoa. Entendeu? E como é que ele vai denunciar se ele não tem os dados? Então, o ideal é, meu nome é tal, eu conheço meus direitos, tem gente que anda até com cartão lá. I know my rights. Principalmente quem não fala inglês. O nome e eu quero meu... I want my lawyer. Que é, eu quero meu advogado, eu conheço os meus direitos. Por quê? Porque você tem o direito a uma ligação. Então a pessoa pode falar para o advogado. Então dificilmente, se a pessoa cumprir tudo certinho, ela vai ser deportada. Agora se ela virar policial, ah, eu sou ligado, ilegal, pelo amor de Deus, faz comigo, sei que lá, sei lá. Aí a probabilidade dele se denunciar, principalmente se ele for um FDP, é muito grande. Entendeu? É muito grande. Então a polícia, geralmente, quando você pega um policial bonzinho e tal, dificilmente ele vai fazer algum mal pra pessoa. No máximo mandar pra corte, porque tava dirigindo sem carteira. Ah, cadê a sua carteira? Não tem, então você vai presa. Então você vai presa porque você tá sem carteira e não porque você tá ilegal. Entendeu? Porque você tá sem carteira de motorista. Então aí você vai preso e lá você resolve o que você vai fazer. E às vezes não faz nada. Às vezes você paga a fiança, solta, vai lá na corte, respondeu o que você fez de errado. Aprendeu? Aprendi. Ah, então tá bom. Vai ou então leva algum tipo de punição por causa do que você fez lá e fica tudo certo, entendeu? Então muitas vezes o procedimento é esse. Se a pessoa for calma e fizer tudo direitinho, a probabilidade de não acontecer nada com ela se ela for parada pela polícia é grande, mas... Se for um policial FDP, a pessoa ficar nervosa e ele quiser ferrar mais ainda a pessoa, ele pode te denunciar. Mas por quê? Porque você deu mole. Você fez alguma coisa pra ele te parar. Não foi ele que te procurou. Tá entendendo? Então é mais ou menos assim que funciona. Tá, outra coisa que em tese não se pode fazer é trabalhar legalmente, né, gente? Mas isso eu já expliquei pra vocês. Outra coisa, fazer financiamento por banco. Por exemplo, você quer comprar uma casa aqui e eu quero fazer um financiamento. Isso você não vai conseguir não estando aqui legalizado, a não ser que você faça através de empresa, que é o que eu falei pra vocês, ou qualquer tipo de financiamento. Ah, por exemplo, aqueles não fazem financiamento de cartão de crédito igual no Brasil, que você tem o seu cartão de crédito e através do seu cartão de crédito você pode parcelar em 4, 5, 6 vezes, até 12 vezes sem juros pelo cartão de crédito. Aqui não. Cada parcelamento que você quer fazer é um financiamento diferente. De cartão de crédito, eu não sei nem pra que serve, porque você paga só no mês seguinte, você tem que pagar tudo. Você não pode parcelar ele em nada. Então eu vou lá na Home2Go aqui, que é uma loja de móveis, e aí eu quero comprar um sofá parcelado. A Home2Go parcela pra mim, mas só no cartão da Home2Go. Entendeu? Ele te dá um cartão, aí ele checa lá seu crédito, tá tudo bem com seu crédito e tal. Aí ele faz esse financiamento pra você, te dá tantos meses pra pagar, não é parcela fixa. Ah, você vai pagar 200 por mês até terminar de pagar esse sofá. Não, o sofá custa $2.000, eu vou te dar 60 meses pra pagar. Você tem um mínimo que você tem que pagar todo mês, que aí funciona igual cartão de crédito, mas... você tem 60 meses pra pagar. Você pode pagar, tipo, só o mínimo todo mês e na última parcela você quitar. Entendeu? É sem juros. Ou você pode simplesmente você mesmo fazer o seu financiamento, que é o que eu faço geralmente quando eu compro alguma coisa lá. Fora isso, você não consegue fazer um parcelamento. O que você vai conseguir? Comprar coisas de loja, geralmente brasileiro que faz isso. Aí eu tenho uma loja de móveis, eu parcelo pra você só com o seu passaporte. Eu não sei como que isso é feito. Geralmente é feito com carro. Com carro eles colocam um GPS no carro, né? Vende o carro pelo dobro, paga mais caro, né, gente? Mas é o jeito. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar à vista, então vai lá, se um carro vale 3 mil, ele vai comprar por 9. Entendeu? Só que a loja vai parcelar pra ele. Só que no carro tem um GPS, né? Tem um GPS que se você deixar de pagar uma prestação, eles vêm aqui e tomam teu carro. Entendeu? Então é assim que funciona pra quem não tem
pra quem não é legalizado. E tem lojas de móveis, de coisas que fazem isso também através do passaporte, que eu imagino que o sistema seja parecido, né, gente? Não pagou, tem teu nome, teu endereço, tudo lá, eles vão lá e pegam o móvel de volta. Eu imagino que seja assim, ainda assim você vai pagar mais caro. Então você não pode fazer um financiamento, você não pode ter o Social Security, né, como eu falei pra vocês. Adultos não pode fazer faculdade. Se você quiser vir aqui estudar, fazer uma faculdade, você também não pode se você não tiver documentado. Você não pode votar, mas como residente permanente você também não pode votar. E o mais importante, gente, que é o que mais pega, a pessoa não pode voltar pro Brasil. A pessoa não pode voltar pro Brasil ou pro país de origem dela. Porque se ela fizer isso, ela não consegue mais entrar aqui. Poder até pode, mas tem um castigo, né? Que se você passou do seu tempo aqui, um castigo que geralmente é de 10 anos, mas dificilmente quando você for tirar um visto de novo pra vir pra cá, vai ser liberado esse visto pra você, entendeu? Então, por isso que muitas vezes a pessoa vem pra cá e ela nunca mais volta pro Brasil. E aí, gente, é onde pega, é onde você sofre de ficar longe. Você consegue viver como ilegal. Tem gente que passa a vida inteira aqui como ilegal, trabalha, tal, faz tudo e geralmente quando chega na hora da aposentadoria, volta pro país de origem, entendeu? Sei lá, paga aposentadoria no Brasil e na hora de aposentar volta pro Brasil, entendeu? Mas passa a vida inteira aqui trabalhando e não acontece nada com a pessoa, nada. Acontece que ela não pode sair. Se o parente da pessoa não vier aqui visitar ela não pode voltar, que é aí aonde mexe com o coração das pessoas aqui, dos brasileiros, dos imigrantes. Aliás, não, se eu sofro, gente, por ficar tempos assim sem ver minha família, sem ver meus sobrinhos crescerem, perdendo as festas de casamento, de família, de tudo isso, eu tenho essa oportunidade de ver minha família, sei lá, uma vez por ano, periodicamente. Imagina quem não tem essas condições. Essa parte é a mais sofrida, gente. É muito sofrido mesmo. É aquele negócio que se alguém da família morrer, a gente não pode nem ir no velório da pessoa. Nem no velório. Você perde parente sem poder estar presente no velório dela. Essa é a maior desvantagem que existe de um imigrante indocumentado aqui nos Estados Unidos. Esse é o maior sofrimento. Quem é desapegado, não tem família, não tem nada a perder, tal, não sei o quê, ok, tudo bem. Agora, quem é muito apegado à família vai sofrer muito, vai despedir da família. Eu fico até, tipo, emocionada por falar isso, gente, porque eu conheço muita gente que não tem documento aqui, tanto que entrou pelo México, conheço pessoas que entraram pelo México e nem passaporte tem, e que não vê o filho. Desde pequeno, o filho cresceu com a avó ou com alguém da família, porque a pessoa nunca conseguiu ir, o filho nunca conseguiu visto pra vir pra cá. E passou a vida inteira sem ver o filho. Passa anos sem ver a mãe, sem ver o pai, aí passa Natal sozinho, Ano Novo sozinho. Então essa é a maior desvantagem, gente. Mas fora isso, se ela trabalhar, a probabilidade dela vencer na vida, mesmo sem ter documento, é muito grande, gente. Por isso que muita gente ainda abre mão da vida no Brasil, corre todos esses riscos que eu falei pra vocês aqui, pra viver aqui nos Estados Unidos, porque aqui quando a gente trabalha, acaba valendo a pena sim, gente. E a última coisa aqui que eu esqueci de falar pra vocês, né? Se você tiver algum problema no consulado, meu passaporte venceu, eu preciso renovar ele, porque de repente a pessoa desiste, quer voltar pro Brasil, entendeu? Só que o passaporte tá vencido, com o passaporte vencido ela não consegue viajar. Mas e aí, eu tô ilegal, eu vou lá no consulado, uma coisa, como eu falei, não tem nada a ver com a outra. Assim como a polícia não tem nada a ver com a imigração, com a agente da imigração, o consulado também não. Qualquer coisa que você precisar resolver no consulado, você pode até lá. É possível viver com todas as vantagens e com todas as desvantagens, gente. Se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês podem me corrigir aqui nos comentários. Vamos trocando as nossas figurinhas e me digam o que mais vocês querem saber aqui, que vocês tiverem curiosidade. Vou tentar fazer um tema curto da próxima vez, ou então dividir por etapas pra explicar tudo pra vocês. Mas perguntem que eu respondo, tá bom, gente? Mas pra isso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu tô todos os dias batendo papinho com vocês, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!